Vamos lá, continuando. Lá na página 101, a organização do sistema republicano brasileiro. Né? Como que foi essa organização? Teve mudança? Será? Houve? Né? Porque essa troca, né, desse sistema político, com certeza houve mudanças, né? Eles cancelam, eles tiram, né, algumas leis que já existia, e quem está entrando quer mudanças, né? E eles começam essa mudança lá de dentro, né? Mudando as determinações que lá existiam, as regras, as leis, né? Então, ou seja, eles mudam junto, né? Eles não vão seguir, é a mesma coisa aqui. A gente, para vocês entenderem melhor, nós estamos aqui em Cáceres, nosso prefeito é o Francis, né? Mudando, tendo a eleição e ele saindo, entrando o novo prefeito, ele não vai seguir da forma que o Francis seguiam, né? Com as mesmas leis, com as mesmas regras internas ali. Ele muda. Então, nesse tempo aqui também, com essa mudança desse poder, houve, né, essas mudanças de regras, eles elaboraram novas regras, novas leis, né, criaram novas instituições. Então, ou seja, essas mudanças é comum acontecer desde esse período, não é de agora, desde aqui, né, já aconteciam essas mudanças, tirando de um poder para o outro. Para implantar o fato do sistema político republicano no Brasil, não bastava que um grupo de militares se manifestasse sobre os cavalos na praça da aclamação e declarasse que o país passaria a ser uma república. Por isso, a primeira medida tomada pelos militares após a proclamação da república foi a organização de um governo provisório. Por que será esse governo provisório? O que seria? Vamos pensando aí que já já a gente vai falar sobre isso. No qual o Marechal Deodoro da Fonseca foi escolhido para ser o governante. Tá? Aí vem o governo provisório, aquele que se organiza para vigorar apenas por um período, até que o governo oficial possa assumir o poder. Ou seja, ele não vai ficar ali permanente para sempre, por um longo período. É por um curto período, até que se faça novas eleições, que escolha um novo representante. Aí sim, aquele eleito pelo voto, ele assume o cargo deste governo provisório. Entenderam? Além disso, foi necessário tomar outras providências, entre elas, anular as antigas instituições monárquicas e escrever a nova Constituição do país e modificar os símbolos nacionais como a bandeira nacional. Então, aí, a partir do momento que teve essa troca, começaram as modificações, começaram as mudanças, né, a implantar novas leis, a implantar novas obras, novas regras, né? Inclusive, eles mexeram até com a nossa bandeira do Brasil. Se vocês olharem aqui, a bandeira do Brasil imperial, olha como ela. Tá vendo? Aí, com a mudança, ficou dessa forma aqui, que até hoje vigora, né? O símbolo do centro dela foi modificado, né? Totalmente diferente dessa daqui. Então, foi uma das mudanças que ocorreu, tá? 4 dias após a proclamação da República, ou seja, no dia 29 de novembro, o governo provisório, que estava lá provisoriamente por um curto período, assinou o decreto que criou, entre outros símbolos nacionais, a nova bandeira nacional, a nova bandeira do Brasil. O brasão imperial foi substituído pela esfera, com as estrelas que representam os estados, né? Vocês sabem que as estrelas da nossa bandeira representam cada um dos nossos estados. Cortado pela faixa onde está escrito Ordem e Progresso, que se vigora até hoje. Quase um ano depois da proclamação da República, no dia 15 de setembro de 1890, foi eleita a Assembleia Constituinte, isto é,
grupo de pessoas eleitas para escrever as novas leis do país, né? Ou seja, eles colocaram pessoas capacitadas para que criasse novas leis, né? Que deram o nome da Assembleia Constituinte, com essa missão, com essa função. Assim, em 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada, ou seja, aprovado, eles aprovaram a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Além da promulgação de uma nova Constituição, os membros da Assembleia elegeram por uma eleição indireta, tá? Ou seja, aquela que os candidatos não são eleitos pelo povo, são indicados. O primeiro presidente e vice-presidente da República, respectivamente, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. A caricatura a seguir, publicada em uma revista muito popular da época, a Revista Ilustrada, representa esse acontecimento público. Observe a imagem e veja como o tema foi tratado naquele momento. Então, ou seja, olha aí, as pessoas, né? Primeiro, Pereira Neto, o autor da caricatura, ou seja, ele que fez essa caricatura aqui, esse desenho, foi pintado. Publicada na revista de 1891. Desenhou de forma simbólica o momento histórico que estava vivendo a primeira eleição presidencial do Brasil. As imagens femininas representam, nesse caso, os estados brasileiros, né? Olha aí para vocês verem como eles estavam, né, nesse momento histórico que aconteceu. A Constituição de 1891. Ao elaborar a Constituição de um país, os membros de uma Assembleia Constituinte deveriam tentar garantir o melhor para todos os cidadãos da nação, entretanto, como ocorrera em 1824. Também, dessa vez, a formulação da Constituição ficou sob a responsabilidade de homens ricos, grandes proprietários de terra e indústria. E, embora tenham participado do movimento pelo fim da monarquia, eles não representavam a maioria da população brasileira. Que a maioria da população brasileira, nós sabemos, são uma de classe mais baixa, né? Então, mais uma vez, eles se sentiram excluídos neste momento, deste ato, né? Como é hoje, né? Os maiores, que têm mais poder, definem o que se é para fazer e como é para fazer, né? Então, ou seja, nada que agrada a todo mundo, sempre tem aqueles que vão apoiar e aqueles que serão contra, né? E a gente sabe que muitas das vezes os menos privilegiados são os que têm menos poder, né? Eles geralmente fazem as coisas para beneficiar aqueles que têm mais poder, por isso que são eles mesmos que escolhem e definem algumas leis, algumas regras que hoje devemos cumprir, né? Então façam as atividades da página 103 e atividade da página 104 para as correções, ok?